Ela achou que era apenas um casamento de mentira, algo passageiro. Mas quando o milionário se aproximou, olhando direto nos olhos, ele sussurrou: Nada será cancelado. Nada será cancelado. E naquele instante, o mundo dela parou. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Laura Mendonça olhou para o reflexo no espelho improvisado do pequeno vestiário e não reconheceu a mulher que a encarava de volta. O vestido de noiva, que custava mais do que ela ganhava em um ano inteiro como professora, abraçava seu corpo com a elegância etérea de seda e renda francesa. Seu cabelo, normalmente preso em um coque simples ou rabo de cavalo prático, agora cascateava em ondas suaves, emolduradas por pequenas flores de jasmim. 5 minutos, senhorita Mendonça. A voz da organizadora do evento soou através da porta. Laura respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão em seu estômago. Não era nervosismo de noiva, era a estranheza de toda a situação. Há exatamente 27 dias, ela estava corrigindo provas na mesa quebrada de sua cozinha, preocupada com o aluguel atrasado e a notificação de vencimento do empréstimo estudantil, quando recebeu a ligação que mudaria sua vida. Senhorita Mendonça, aqui é Marcos Peixoto, advogado do senhor Henrique Álvares. Meu cliente gostaria de discutir uma proposta de natureza pessoal com a senhorita. Laura lembrava-se de ter rido, achando que era algum tipo de trote. Henrique Álvares. O Henrique Álvares, herdeiro do grupo Álvares, cujo rosto aparecia regularmente nas revistas de negócios, querendo falar com ela? A única vez que haviam se cruzado foi durante o evento literário na Biblioteca Central, onde ela participara de uma mesa sobre literatura brasileira contemporânea. Ele tinha feito uma pergunta sobre Clarice Lispector. Ela respondera: fim da história, ou assim pensara. A proposta, apresentada no dia seguinte no escritório minimalista e intimidador no último andar do edifício Álvares, era tão absurda quanto direta. Um casamento de conveniência por um ano com compensação financeira substancial. Os termos eram claros. Ela interpretaria o papel de esposa apaixonada, compareceria a eventos sociais quando necessário e moraria na mansão Álvares para manter as aparências. Em troca, receberia dinheiro suficiente para pagar todas as suas dívidas e garantir estabilidade por anos. O que o Sr. Álvares ganha com isso? Laura havia perguntado, desconfiada da proposta aparentemente sem sentido. Marcos Peixoto, com sua postura impecável e voz calculadamente neutra, explicou a situação. O testamento do falecido patriarca da família, Augusto Álvares, continha uma cláusula específica. Para assumir o controle completo das empresas e receber sua parte da herança, Henrique precisava estar casado até a leitura final do testamento, marcada para dali a 3 meses. Porque eu? Certamente há mulheres no círculo social do Sr. Álvares que estariam mais adequadas para este papel. Laura havia questionado, ainda incapaz de compreender por que um bilionário escolheria uma professora de literatura de escola pública para este teatro particular. O Sr. Álvares precisa de alguém discreto, inteligente, sem conexões com seu círculo social, e que compreenda a natureza estritamente comercial do acordo, sua formação acadêmica, situação financeira atual e a impressão que causou durante o evento literário a colocaram no topo de uma lista muito seleta. Laura quase recusou. Quase. Mas então pensou no aviso de despejo em sua mesa, nas noites sem dormir, preocupada com dívidas, na impossibilidade de ajudar sua mãe com o tratamento de artrite que o plano de saúde público não cobria. Pensou em sua vida de trabalho constante e recompensa mínima, onde cada pequeno luxo, um livro novo, um café em uma cafeteria de verdade, ao invés do instantâneo de pacote, era cuidadosamente calculado e frequentemente negado. Preciso pensar, ela havia dito. O Sr. Álvares precisará de sua resposta em 24 horas. A situação exige celeridade.
27 dias depois, ali estava ela, vestida como uma princesa de conto de fadas, prestes a se casar com um homem que havia encontrado pessoalmente apenas 3 vezes. A primeira no evento literário, a segunda durante a proposta formal e a terceira na assinatura do contrato pré-nupcial mais detalhado e intimidador que seus olhos já haviam visto. Laura ajustou o corpete do vestido, sentindo-se como uma impostora. Não era apenas o luxo desconhecido que a incomodava, era a farsa em si. Ela, que sempre valorizara a honestidade acima de tudo, que construíra sua vida sobre o trabalho duro e princípios sólidos, agora participava de uma elaborada mentira. Uma mentira de 9 dígitos, mas ainda assim, uma mentira. 3 batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos. Está pronta? A voz não pertencia à organizadora, mas a Sofia, a única pessoa além do advogado que conhecia a verdade sobre o arranjo. Supostamente prima distante de Henrique, Sofia era, na verdade, uma funcionária de confiança designada para orientar Laura. Um eufemismo para garantir que ela não cometesse gafes sociais ou revelasse acidentalmente a natureza do acordo. Laura abriu a porta. Sofia, elegante em seu vestido azul marinho de madrinha, avaliou-a com olhos críticos antes de assentir com aprovação. Você está deslumbrante. Henrique ficará satisfeito. Satisfeito. Como se ela fosse um investimento bem executado. Talvez fosse exatamente isso. Obrigada. Acho que estou pronta. Sofia entregou-lhe o buquê de lírios brancos e orquídeas. Lembre-se do combinado. Sorrisos naturais, olhares apaixonados, respostas curtas e vagas sobre como se conheceram. A história oficial é que vocês se reencontraram meses após o evento literário, durante uma viagem a Portugal, e o romance foi rápido e intenso. Laura assentiu, repetindo mentalmente o roteiro ensaiado. Encontro casual em Lisboa, jantar no Chiado, caminhada noturna pelo bairro Alto, primeiro beijo com vista para o Tejo, histórias fabricadas, memórias que nunca existiram. E os votos, tradicionais. Apenas repita após o juiz, nada de improvisos. Enquanto seguia Sofia pelo corredor que levava ao jardim da mansão Alvarez, Laura tentava controlar sua respiração. Não era um grande evento. A encenação contava com apenas 50 convidados, cuidadosamente selecionados para dar legitimidade ao casamento repentino, mas não íntimos o suficiente para fazerem perguntas difíceis. Os acordes suaves de um quarteto de cordas sinalizaram sua entrada. O jardim, normalmente já exuberante, havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com arcos de flores brancas, lanternas pendendo de galhos antigos e uma passarela de mármore criada especialmente para a ocasião. Ao fim dela, sob um dossel de jasmins e luzes delicadas, Henrique Álvares esperava. Laura tinha que admitir, ele era impressionante em seu terno italiano, impecavelmente ajustado. Alto, com porte atlético e traços aristocráticos, cabelos negros estrategicamente desalinhados e olhos de um azul intenso que contrastavam com a pele bronzeada. Um príncipe moderno de contos de fadas corporativos. Quando seus olhares se encontraram, algo estranho aconteceu. Por um momento fugaz, Laura viu algo além da fachada perfeita, uma vulnerabilidade talvez, ou apenas um lampejo do homem por trás do império. Mas o momento passou, e o Henrique de sempre, controlado, distante, ligeiramente entediado, voltou a ocupar aqueles olhos azuis. Ao som da música, Laura caminhou lentamente, como ensaiado. A cada passo, sentia o peso do que estava fazendo. É apenas um ano, repetia para si mesma. Um ano interpretando um papel e depois liberdade financeira. Finalmente, chegou ao altar improvisado. Henrique estendeu a mão e ela a aceitou, notando vagamente como seus dedos estavam frios apesar do calor da tarde. O juiz, um homem idoso com expressão solene que Laura suspeitava não saber da natureza do acordo, começou a cerimônia com palavras sobre compromisso, respeito e amor eterno,
Cada frase soava como uma acusação silenciosa para Laura. Fraude, farsa, mentira, gritava sua consciência. Henrique Augusto Álvares aceita Laura Mendonça como sua legítima esposa, prometendo amá-la e respeitá-la, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Aceito. A voz de Henrique era firme, sem hesitação. Um excelente ator, pensou Laura. Ou talvez, quando se tratava de negócios, ele simplesmente não visse diferença entre verdade e mentira. Apenas resultados. Laura Mendonça aceita Henrique Augusto Álvares como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Aqui estava. O momento de selar o acordo, de transformar sua vida. Um sim e suas dívidas desapareceriam. Um sim e sua mãe teria o tratamento que precisava. Um sim e o desespero financeiro seria apenas uma lembrança. Mas algo dentro dela hesitou. Uma última revolta da consciência. Não pela farsa em si, já havia aceitado esse compromisso, mas pela solenidade do momento, pelo significado ancestral que aquelas palavras carregavam, independente de suas intenções atuais. A pausa durou apenas 1 segundo a mais do que deveria. 1 segundo suficiente para que Henrique percebesse sua hesitação. Com um movimento suave, ele se inclinou ligeiramente, aproximando seus lábios do ouvido dela, como se fosse sussurrar palavras de encorajamento para sua noiva nervosa. O que ele disse, entretanto, congelou o sangue de Laura. Nada será cancelado. Este casamento é real. Assino papéis legítimos, não falsos. Laura sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu olhar encontrou o de Henrique, buscando algum sinal de que havia entendido errado, de que isto era apenas parte da encenação. Mas o que viu foi uma determinação fria e calculista que a aterrorizou. Senhorita! O juiz parecia ligeiramente confuso com sua hesitação. Com a garganta subitamente seca e o coração martelando contra as costelas, Laura percebeu que estava presa. 50 pares de olhos a observavam, esperando. Recuar agora significaria escândalo, perguntas, exposição. E Henrique Álvares claramente não era o homem que ela pensava conhecer, mesmo superficialmente. Aceito, respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro. O resto da cerimônia passou como um borrão. A troca de alianças, ela notou vagamente que a sua era adornada com pequenos diamantes que não estavam no modelo que lhe haviam mostrado anteriormente. A assinatura da certidão, Henrique habilmente bloqueando sua visão do documento com seu corpo, impedindo-a de verificar o que exatamente estava assinando. O beijo, breve, seco, protocolar, mas que enviou um arrepio inesperado pela sua espinha. Enquanto os convidados aplaudiam e o quarteto de cordas iniciava uma nova melodia, Laura sentiu-se presa em um pesadelo elegante. As palavras de Henrique ecoavam em sua mente. Este casamento é real. O que isso significava exatamente? O contrato que assinara especificava claramente uma união temporária, com duração de 1 ano, sem obrigações além das aparências sociais. Henrique segurou seu braço com firmeza enquanto caminhavam de volta pela passarela, agora como marido e mulher. Seu sorriso para os convidados era perfeito, caloroso, satisfeito, o sorriso de um homem apaixonado no dia mais feliz de sua vida. Mas os dedos que seguravam o braço de Laura comunicavam outra mensagem: possessão, controle, aviso. Quando finalmente conseguiram um momento a sós, na pequena antecâmara, antes de seguirem para a recepção, Laura se virou para ele, os olhos ardendo com lágrimas de raiva contida. O que você quis dizer com real? Tínhamos um acordo. Henrique a estudou com interesse clínico, como se observasse uma espécie exótica no zoológico. Tínhamos, e tenho certeza que você leu cada palavra antes de assinar. Você sabe muito bem que não havia nada sobre um casamento legalmente válido além do período necessário.
Laura lutava para manter a voz baixa, consciente dos convidados próximos. Houve uma revisão de última hora, nada significativo. Os termos financeiros permanecem idênticos. Seu tom era casual, como se discutisse uma mudança no cardápio, não uma alteração fundamental em um acordo que afetaria a vida dela. Isso é fraude. Eu poderia... Poderia o quê? A voz dele permanecia controlada, mas havia um fio de aço por baixo da seda. Denunciar publicamente que aceitou se casar por dinheiro? Processar um dos homens mais poderosos do país, com os melhores advogados à disposição, enquanto tenta explicar por que assinou documentos sem ler as letras pequenas? Laura sentiu o sangue abandonar seu rosto. Ele estava certo, mesmo que conseguisse provar a fraude, e não tinha certeza se conseguiria. O processo arruinaria sua carreira, sua reputação, sua vida. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar, a palavra carregada com toda sua confusão e raiva. Henrique ajustou a manga do paletó com cuidado meticuloso antes de responder. Porque um divórcio, mesmo amigável, tão logo o testamento fosse resolvido, levantaria suspeitas. Precisamos de um casamento real, Laura, com todas as implicações que isso traz. O modo como ele enfatizou implicações enviou um arrepio pela espinha dela. Você não pode estar falando sério. Laura deu um passo para trás, sentindo a parede fria contra suas costas. Nunca estive mais sério. Agora, ele ofereceu o braço com um sorriso ensaiado. Nossos convidados estão esperando. Temos uma recepção para aproveitar, esposa. A palavra, esposa, soou como uma sentença de prisão. Laura percebeu, com horror crescente, que havia entrado voluntariamente em uma gaiola muito mais complexa e perigosa do que imaginara. E a chave estava nas mãos do homem à sua frente, cujos olhos azuis agora revelavam não apenas frieza calculista, mas algo mais perturbador, interesse genuíno. Naquele momento, sob o peso do vestido de noiva de designer e a aliança de diamantes que agora parecia algemar seu dedo, Laura compreendeu que seu acordo com o diabo tinha acabado de mudar de termos. E o diabo, ao contrário da lenda, não precisava de sua assinatura com sangue para reclamar sua alma. Uma caneta Mont Blanc e sua ingenuidade haviam sido mais que suficientes. A recepção desenrolava-se no amplo jardim da mansão, sob um céu que começava a se tingir de dourado com o pôr do sol. Luzes delicadas pendiam entre as árvores centenárias, criando uma atmosfera etérea que, em qualquer outra circunstância, Laura teria achado encantadora. Agora, cada lâmpada parecia um olho observando sua farsa, cada sombra uma ameaça silenciosa. Henrique mantinha a próxima, seu braço possessivamente ao redor de sua cintura enquanto circulavam entre os convidados. Seu sorriso não vacilava. Sua voz permanecia melodiosa ao apresentá-la como minha esposa. Palavras que agora carregavam um peso sufocante que Laura não havia antecipado. Vocês formam um casal tão lindo, comentou uma senhora elegante, cujo nome Laura já havia esquecido. Uma das incontáveis tias-avós ou primas distantes de Henrique. Quando soube do casamento, confesso que fiquei surpresa. Henrique sempre foi tão reservado em questões do coração. O coração tem seus próprios prazos, respondeu Henrique, olhando para Laura com uma admiração tão convincente que por um segundo fugaz, até ela quase acreditou. Quando encontrei Laura novamente em Lisboa, soube que não poderia deixá-la escapar uma segunda vez. A facilidade com que ele mentia era desconcertante. Não havia Lisboa, não havia reencontro, não havia revelação romântica à beira do Tejo. Havia apenas um contrato, uma necessidade legal, e agora, uma armadilha da qual ela não conseguia vislumbrar escapatória. E como foi esse reencontro mágico? Precisamos ouvir a versão da noiva, insistiu outra mulher, cuja quantidade de joias poderia facilmente liquidar todas as dívidas de Laura. Todos os olhos voltaram-se para ela, expectantes.
Era o momento para o qual haviam ensaiado, a história fabricada do encontro casual, o romance relâmpago, a proposta espontânea. Laura abriu a boca, as palavras memorizadas na ponta da língua, mas algo a impediu. A raiva pela manipulação de Henrique fervilhava sob sua pele, misturada com um medo visceral do que mais ele poderia ter planejado. Ela começou, a voz falhando ligeiramente. Inesquecível! Henrique completou suavemente, seus dedos apertando-se levemente ao redor de sua cintura. Um lembrete silencioso. Laura estava admirando os azulejos do quiado quando nos esbarramos. Ela derrubou café em minha camisa nova. Risos educados percorreram o pequeno círculo. Laura forçou um sorriso, enquanto tentava reconciliar o homem charmoso ao seu lado com o manipulador frio que a havia enganado momentos antes. Felizmente, sempre tive uma queda por mulheres desastradas, continuou ele, provocando mais risos. O desastre foi não perceber com quem estava me envolvendo. Laura rebateu docemente, o duplo sentido de suas palavras perceptível apenas para Henrique, cujos olhos faiscaram em advertência. A conversa fluiu para outros tópicos: o vinho especialmente importado para a ocasião, as flores raras no arranjo central, o próximo projeto imobiliário do Grupo Álvarez. Laura observava, como se assistisse a um filme estrangeiro sem legendas, captando fragmentos de significado em um mundo que claramente não era o seu. A comida servida em porcelana francesa custava provavelmente mais que seu aluguel mensal. O vestido que usava valia mais que seu carro. As pessoas ao seu redor discutiam viagens a destinos que ela só conhecia por livros e filmes, com a casualidade de quem comenta sobre uma ida ao supermercado. Um brinde aos noivos. A voz de Marcos Peixoto, o advogado, cortou seus pensamentos. Todos ergueram taças de cristal. A Henrique e Laura, que esta união traga tudo o que ambos desejam. Laura quase engasgou com o champanhe. O que ela desejava era sua liberdade de volta. O que Henrique desejava continuava sendo um inquietante mistério. As horas arrastaram-se. Sorrisos, cumprimentos, pequenas mentiras elaboradas para sustentar a grande mentira central. Laura sentia-se exausta, não apenas fisicamente, mas até o âmago de sua alma. Quando finalmente o último convidado se despediu, ela permitiu que a máscara de noiva radiante escorregasse, seus ombros caindo com o peso da realidade que agora enfrentava. Você foi convincente, comentou Henrique, servindo-se de um uísque enquanto observava Laura colapsar em uma poltrona, o volumoso vestido espalhando-se ao seu redor como espuma do mar. Quase acreditei na parte sobre como meus olhos te conquistaram primeiro. Isso não é engraçado, respondeu ela, a voz trêmula de exaustão e raiva. Quero ver o contrato que assinei, o verdadeiro. Henrique tomou-se um gole demorado antes de responder. Amanhã. Esta noite devemos manter as aparências. A equipe ainda está na propriedade. Laura olhou ao redor, subitamente consciente dos funcionários discretos que desmontavam decorações, recolhiam taças, moviam-se como sombras eficientes pela mansão. Claro que haveriam olhos e ouvidos em todos os lugares. Você planejou isso desde o início, não foi? Perguntou baixinho, a realização tomando forma. Nunca foi para ser um acordo temporário. Henrique considerou a pergunta, girando o líquido âmbar em seu copo. Digamos que ajustei o plano conforme conheci melhor a situação. A situação ou a mim? Laura não conseguiu evitar a pergunta, embora temesse a resposta. Ambos. Seus olhos azuis a estudaram com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Você é diferente do que esperava, Laura Mendonça. Ou devo dizer, Laura Álvarez. O novo sobrenome caiu como uma sentença. Ela nunca havia planejado adotá-lo, mesmo no acordo original. Isso não estava no contrato, protestou fracamente. Como disse, houve ajustes. Ele terminou sua bebida em um único gole. Sofia mostrará seu quarto. Descanse. Amanhã discutiremos os detalhes práticos de nosso arranjo. Meu quarto? Pensei que... Ela hesitou.
sem saber exatamente o que havia pensado. A ideia de compartilhar uma cama com ele nunca fora discutida, mas também nunca explicitamente negada. Um sorriso lento e perturbadoramente satisfeito curvou os lábios de Henrique. Não se preocupe, professora. Não tenho intenção de cobrar certos direitos conjugais. Ainda. O ainda pairou no ar entre eles, carregado de promessas ou ameaças. Laura não conseguia distinguir qual. Sofia materializou-se silenciosamente ao lado deles. Se me acompanhar, por favor. Laura levantou-se, as pernas tremendo sob o peso do vestido e das revelações da noite. Antes que pudesse se afastar, Henrique segurou seu pulso, o toque surpreendentemente gentil para um homem que havia demonstrado tão pouca consideração por sua autonomia. Uma última coisa, disse, sua voz baixa para que apenas ela ouvisse. Você pode me odiar agora, Laura. Provavelmente deveria. Mas temos um ano pela frente e ambos podemos fazer dele um inferno ou algo mais suportável. A escolha, em grande parte, será sua. Laura puxou o braço, libertando-se de seu toque. Você remove minha capacidade de escolha e depois fala sobre minhas escolhas? Isso é quase poético em sua hipocrisia. O comentário pareceu atingi-lo de uma forma inesperada. Por um momento fugaz, algo como remorso cruzou seu rosto aristocrático antes que a máscara de controle retornasse. Boa noite, esposa, foi sua única resposta. As palavras pairando no ar enquanto Laura seguia Sofia pelos corredores da mansão que agora aparentemente era seu lar. O quarto, ou melhor, a suíte que lhe foi designada, era maior que seu apartamento inteiro. Decorado em tons de azul petróleo e dourado, com uma imensa cama de dossel, uma área de estar própria e um banheiro de mármore que parecia saído de um resort de luxo. Suas poucas roupas e pertences, trazidos dias antes para manter as aparências, pareciam patéticos nas gavetas enormes e no closet do tamanho de sua antiga sala. Precisa de ajuda com o vestido? Ofereceu Sofia, seu tom profissional, mas não hostil. Laura assentiu silenciosamente. Enquanto Sofia trabalhava nos minúsculos botões que desciam por suas costas, ela finalmente verbalizou a pergunta que a atormentava. Você sabia sobre a mudança no contrato? Sofia pausou momentaneamente antes de continuar seu trabalho. Soube hoje cedo. Não tinha permissão para informá-la. Por que ele está fazendo isso? A verdade, por favor. Os últimos botões foram desfeitos, o vestido afrouxando-se ao redor de seu corpo. Sofia ajudou-a a sair da armadilha de seda e renda antes de responder. O Sr. Álvares tem suas razões. Não cabe a mim questioná-las ou revelá-las. Você é sempre tão leal a ele? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios da outra mulher. Lealdade é uma mercadoria valiosa neste mundo, Laura. Às vezes, é a única coisa que temos para vender. Com o vestido cuidadosamente pendurado, Sofia dirigiu-se à porta. Há camisolas na segunda gaveta. O café da manhã é servido às 8, mas posso providenciar uma bandeja se preferir comer aqui. Boa noite. Sozinha, finalmente, Laura desabou na cama, ainda usando a combinação que servia de base para o vestido de noiva. Lágrimas que havia contido durante toda a noite finalmente encontraram caminho por seu rosto. Chorou pela armadilha em que havia caído, pela ingenuidade de acreditar que um homem como Henrique Álvares jogaria limpo, pela humilhação de estar presa em um acordo cujos termos reais desconhecia. Quando as lágrimas finalmente secaram, restou uma determinação fria e clara. Talvez estivesse legalmente casada com Henrique Álvares. Talvez estivesse em desvantagem em todos os aspectos imagináveis. Poder, dinheiro, conexões, mas ainda possuía sua mente, sua dignidade e, mais importante, sua capacidade de aprender e adaptar-se. Se ele queria jogar, eles jogariam. Mas Laura garantiria que não seria a única a se surpreender com as regras reais. Levantou-se e caminhou até a janela que oferecia vista para os jardins iluminados. Em algum lugar naquela mansão, seu marido de conveniência, seu captor por contrato, provavelmente comemorava sua vitória.
Mas 1 ano era tempo suficiente para muitas coisas mudarem, inclusive o caçador tornar-se a caça. No reflexo do vidro, Laura mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Os cabelos despenteados após a remoção cuidadosa das flores, os olhos marcados pelo choro, mas brilhando com uma nova resolução. Não era mais apenas Laura Mendonça, a professora de literatura com dívidas e sonhos modestos. Era Laura Álvarez. E se esse nome lhe fora imposto contra sua vontade, ela faria com que Henrique se arrependesse de tê-lo compartilhado com ela. Laura acordou desorientada. Por alguns segundos abençoados, não reconheceu o teto ornamentado acima dela, o colchão luxuoso que parecia abraçar seu corpo, o silêncio absoluto que só o verdadeiro isolamento e as paredes bem construídas podem proporcionar. Então, a realidade da noite anterior desabou sobre ela com o peso de uma avalanche. Estava casada, legalmente casada com Henrique Álvarez. O relógio na mesa de cabeceira indicava 7h15 da manhã. Laura levantou-se, os músculos protestando após a tensão do dia anterior. O banheiro anexo à suíte era maior que sua antiga cozinha, com uma banheira que mais parecia uma piscina pequena e uma ducha que oferecia opções de pressão e temperatura que ela nem sabia existirem. Permitiu-se um banho longo, usando os produtos de toalha que cheiravam a lavanda e cedro, tentando lavar não apenas o corpo, mas a sensação de impotência que a consumia. Quando emergiu, 1 hora depois, havia tomado uma decisão. Enfrentaria Henrique em seu próprio terreno. Sem lágrimas, sem súplicas, apenas a firmeza calculada que ele parecia respeitar. Em seu closet, descobriu que suas roupas simples, algumas calças jeans, blusas básicas e os 2 vestidos mais apresentáveis que possuía, haviam sido organizadas em uma seção minúscula do espaço imenso. O restante estava preenchido com peças novas, ainda com etiquetas de grifes que ela só conhecia de revistas. Vestidos, saias, blusas, calças, sapatos, um guarda-roupa completo que deveria custar mais que seu salário anual. Ignorando as peças novas por princípio, Laura vestiu uma de suas calças jeans e uma blusa azul simples. Se Henrique esperava transformá-la em uma boneca de luxo, ficaria desapontado. Encontrou seu caminho até a sala de jantar, seguindo o aroma de café fresco. A mansão Álvarez era um labirinto de corredores, salas e antessalas, cada uma decorada com um gosto impecável que mesclava antiguidades valiosas e design contemporâneo. As paredes exibiam obras de arte que Laura reconheceu de seus livros de história da arte, originais, não reproduções. Bom dia, senhora Álvarez. Henrique já estava à mesa, impecável em calças escuras e camisa branca, sem gravata. Lia algo em um tablet enquanto tomava café. Parecia completamente à vontade, como se não houvesse nada de extraordinário na situação. Prefiro Mendonça, respondeu Laura, sentando-se à outra extremidade da mesa absurdamente longa. Henrique ergueu os olhos, estudando sua escolha de roupa com uma expressão neutra. Legalmente, você é uma Álvarez agora, mas suponho que possamos manter seu nome de solteira para situações informais. Um mordomo materializou-se ao lado de Laura, servindo café em uma xícara de porcelana delicada. Obrigada, ela murmurou, desconfortável com a ideia de ser servida. Miguel serve a família Álvarez há quase 30 anos, comentou Henrique casualmente. Praticamente me viu crescer. Laura percebeu a mensagem implícita. Este homem era leal a Henrique, como todos naquela casa. Qualquer coisa que dissesse ou fizesse seria relatada. Impressionante, respondeu, acrescentando leite ao café. Deve conhecer muitos segredos da família. Um lampejo de diversão cruzou o rosto de Henrique. Mais do que eu, provavelmente. Mas Miguel é a discrição em pessoa, não é, Miguel? O mordomo inclinou a cabeça em um gesto respeitoso. O senhor me lisonjeia. Quando ficaram relativamente a sós, tanto quanto era possível naquela casa cheia de funcionários, Laura foi direta ao ponto. Quero ver o contrato, o verdadeiro. Henrique tomou um gole de café antes de responder.
Na biblioteca, após o café, está tudo lá preparado para você revisar. O tom razoável dele a irritou mais do que se tivesse sido arrogante. Era como se estivesse concedendo um favor, não corrigindo uma injustiça. Por que fez isso? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que a farsa? Poderia simplesmente ter sido honesto desde o início. E você teria aceitado? A pergunta pairou entre eles, pesada com verdades não ditas. Laura queria dizer que não, que jamais aceitaria um casamento real. Mas a realidade de sua situação financeira antes da proposta pesava em sua consciência. Até onde teria ido por segurança financeira? Nunca saberemos, não é? Respondeu finalmente, a amargura evidente em sua voz. Você removeu minha capacidade de escolha. Henrique considerou suas palavras a expressão pensativa. Talvez, ou talvez tenha apenas acelerado o inevitável. Não há nada de inevitável nisso. Laura gesticulou, indicando o espaço entre eles. Somos estranhos, de mundos completamente diferentes. É exatamente por isso que estamos aqui. Henrique dobrou cuidadosamente o guardanapo de linho, colocando-o ao lado do prato. Venha, o contrato espera. A biblioteca da mansão Alvarez era exatamente como Laura imaginaria o santuário de uma família de elite intelectual. 2 andares distantes de madeira escura, preenchidas com volumes encadernados em couro, algumas primeiras edições visivelmente antigas, escadas deslizantes para alcançar os tomos mais altos, grandes janelas que forneciam iluminação natural perfeita e poltronas de couro desgastado pelo uso genuíno, não pelo design proposital. Em uma mesa central de carvalho, um documento aguardava, junto com uma caneta tinteiro que provavelmente custava mais que seu aluguel mensal. Seu contrato matrimonial, anunciou Henrique, indicando as páginas. Sinta-se à vontade para ler cada palavra. Não tenho pressa. Laura sentou-se, determinada a não mostrar o quanto aquele ambiente a intimidava, e começou a ler. O documento era extenso, repleto de termos jurídicos que exigiam sua total concentração. À medida que avançava nas páginas, seu estômago afundava. O contrato estipulava claramente um casamento legal e válido. Não havia cláusulas sobre divórcio após 1 ano, como no acordo original. Ao invés disso, havia estipulações detalhadas sobre separação que só poderia ocorrer após o 3º ano de união. 3 anos? Laura olhou para Henrique, que observava pela janela de costas para ela. O acordo era 1 ano. O acordo era cumprir a cláusula testamentária. Ele corrigiu suavemente, sem se virar. A qual, após análise mais cuidadosa dos termos, exige um casamento estável. Meu pai, aparentemente, não era tolo. Isso é sequestro contratual, murmurou Laura, continuando a ler. As provisões financeiras permaneciam generosas. Uma conta separada em seu nome, com depósitos mensais substanciais. Todas as suas dívidas anteriores liquidadas imediatamente. Despesas pessoais cobertas sem limitações específicas. Materialmente, estava mais do que compensada, mas então veio a sessão sobre expectativas conjugais. Laura sentiu o rosto queimar ao ler os termos clínicos que detalhavam seus deveres como esposa. Acompanhar Henrique em eventos sociais e corporativos, manter aparências de um casamento harmonioso perante a sociedade e a família, residir na mansão Alvarez, e o item que fez seu coração acelerar, disponibilidade para a consumação física do matrimônio após um período de adaptação mutuamente acordado. Isso é, ela buscou a palavra certa, medieval. Henrique finalmente virou-se para encará-la. É tradicional e legal. Legal? Laura soltou uma risada incrédula. Coerção não é legal, Sr. Alvarez, independente de quantos advogados tenham redigido este documento. Algo perigoso lampejou nos olhos dele. Não há coerção, Laura. Note a frase mutuamente acordado. Não tenho interesse em uma esposa relutante. Então o que é isto? Ela bateu no documento com as pontas dos dedos. Todo este teatro elaborado?
Henrique aproximou-se, sentando-se na borda da mesa, perto o suficiente para Laura sentir seu perfume sutil, algo com notas de sândalo e bergamota. É uma solução prática para um problema complexo, ele respondeu simplesmente. Preciso estar casado. Não confio nas mulheres do meu círculo social, que veriam isso apenas como uma oportunidade de acesso à fortuna Álvares. Você precisa de estabilidade financeira e possui integridade e inteligência suficientes para navegar neste mundo sem me envergonhar. Um arranjo mutuamente benéfico, exceto pela parte em que me enganou completamente. Henrique inclinou a cabeça, concedendo o ponto. Ajuste necessário, que estou compensando generosamente. Laura sacudiu a cabeça, incrédula com sua lógica fria. E depois dos 3 anos, o que acontece então? Se desejarmos, seguiremos caminhos separados. Você manterá todos os ativos adquiridos durante o casamento, além de uma compensação adicional bastante significativa. Havia algo que não se encaixava. A cláusula testamentária explicava a necessidade de um casamento, mas não a insistência em Laura especificamente, nem os 3 anos, nem o contrato elaborado. Tem mais coisa, ela afirmou, observando atentamente a reação dele. Isso não é apenas sobre a herança, é? Por um momento fugaz, Laura viu algo como admiração nos olhos azuis de Henrique. Perceptiva, ele comentou. Sim, há mais, mas isso é suficiente por hora, não acha? Um passo de cada vez. Não sou sua peça de xadrez, Henrique. Não, ele concordou, surpreendendo-a. Você é minha rainha, a peça mais poderosa do tabuleiro. Antes que Laura pudesse responder a essa declaração enigmática, a porta da biblioteca abriu-se e Sofia entrou, sua expressão composta como sempre. Perdoem a interrupção, Sr. Álvares, seu avô está ao telefone. Diz que é urgente. Henrique franziu o senho, um gesto quase imperceptível que Laura não teria notado se não estivesse observando-o tão atentamente. Vou atender no escritório. Obrigado, Sofia. Voltou-se para Laura. Temos um almoço com meu avô amanhã. Ele está ansioso para conhecê-la. Seu avô? Laura franziu o senho. Pensei que seu pai havia falecido e por isso havia a questão do testamento. Meu pai faleceu, sim. Augusto é o pai de minha mãe. Um sorriso fino curvou os lábios de Henrique. E ele tem seus próprios planos e expectativas para este casamento. Com essas palavras enigmáticas, ele saiu, deixando Laura sozinha com suas dúvidas e o contrato que agora aprendia a um homem e uma família que pareciam operar em um nível de jogos e manipulações que ela apenas começava a vislumbrar. Ele não é o que parece, disse Sofia, que permanecera na porta. Laura ergueu os olhos, surpresa pela observação inesperada. E o que ele parece? Sofia considerou a pergunta por um momento. Frio, calculista, impiedoso. Fez uma pausa. Ele é todas essas coisas, mas há mais. Por que está me dizendo isso? Um sorriso enigmático curvou os lábios da outra mulher. Porque você não é o que ele esperava, e isso complica os planos. Os planos dele ou os seus? Laura estreitou os olhos, subitamente consciente de que Sofia poderia não ser apenas a leal funcionária que aparentava. Essa é a pergunta certa. Sofia dirigiu-se à porta. Sugiro que use algo formal para o almoço com o Sr. Augusto amanhã. Ele é tradicional e muito mais perigoso que seu neto. Quando a porta fechou atrás de Sofia, Laura voltou sua atenção ao contrato. Havia algo neste arranjo que ia muito além de uma simples cláusula testamentária. Algo que envolvia não apenas Henrique, mas seu avô e possivelmente Sofia. Laura estava presa em um jogo cujas regras desconhecia, com jogadores que operavam em níveis de poder e manipulação que mal compreendia. Mas uma coisa estava clara. Subestimavam sua determinação e inteligência. E esse poderia ser seu único trunfo. Diante do imenso guarda-roupa que Henrique providenciara, Laura finalmente cedeu à necessidade. Para o almoço com Augusto Ribeiro, patriarca da família materna de Henrique, ela selecionou um vestido simples, porém elegante,
em um tom profundo de verde esmeralda. Era a peça menos ostensiva entre as dezenas disponíveis, mas ainda assim exalava uma qualidade que Laura nunca poderia ter adquirido com seu salário de professora. Escolha excelente, comentou Sofia, aparecendo silenciosamente na porta do closet. Seu talento para materializar-se do nada era perturbador. O Sr. Augusto aprecia a elegância discreta. Laura virou-se, o vestido ainda em mãos. Você parece conhecê-lo bem. Trabalho para a família Álvarez há 12 anos, respondeu Sofia, seu rosto uma máscara de neutralidade profissional. Comecei como assistente pessoal do Sr. Augusto antes de ser transferida para Henrique quando ele assumiu a direção da empresa. A informação era reveladora. Sofia não era apenas uma funcionária de Henrique, pertencia ao círculo íntimo do avô primeiro. Suas lealdades eram, no mínimo, complexas. E qual versão devo esperar hoje? Perguntou Laura. O avô afetuoso ou o empresário calculista? Um sorriso fugaz cruzou o rosto de Sofia. Ambos, simultaneamente. O Sr. Augusto não vê contradição entre família e negócios. Na verdade, para ele, são inseparáveis. Laura assentiu, processando a informação enquanto terminava de se vestir. Sofia ajudou-a com um colar discreto de pérolas que Laura suspeitava provavelmente custava mais que seu carro. Um último conselho, ofereceu Sofia, ajustando o colar. O Sr. Augusto valoriza a honestidade. Não tente fingir ser alguém que não é. Ele verá através de qualquer fachada. Então, devo dizer que fui enganada para entrar nesse casamento? Laura não conseguiu evitar o tom irônico. Diga o que quiser, respondeu Sofia, surpreendendo-a. Apenas esteja preparada para as consequências de cada palavra. O restaurante escolhido para o almoço ocupava o último andar de um edifício histórico no centro financeiro da cidade. Não havia placa na entrada. Apenas um porteiro discreto que reconheceu Henrique imediatamente e os conduziu ao elevador privativo. O lugar, Laura descobriu ao entrar, não era um restaurante convencional, mas um clube privado cujo acesso era limitado a algumas dezenas de famílias tradicionais. Meu avô é membro fundador, explicou Henrique, enquanto eram conduzidos através de salas decoradas com antiguidades e obras de arte que pertenceriam a museus. Ele prefere a privacidade daqui para discussões importantes. Laura absorvia cada detalhe, consciente de que estava adentrando um mundo à parte, um universo paralelo de privilégio e poder onde pessoas como ela normalmente não tinham acesso. Augusto Ribeiro esperava em uma sala privativa com vista para a cidade. Aos 78 anos, mantinha uma postura impecável, cabelos prateados, cuidadosamente penteados e olhos de um azul intenso que Laura imediatamente reconheceu como idênticos aos de Henrique. Vestia um terno sob medida que parecia ter saído de uma época em que a elegância masculina era uma arte refinada. Finalmente, declarou ele, levantando-se ao vê-los. Sua voz era surpreendentemente forte para sua idade. Meu neto decidiu me apresentar sua esposa. Henrique abraçou o avô brevemente antes de fazer as apresentações formais. Vovô, esta é Laura Mendonça Álvarez. Laura, meu avô, Augusto Ribeiro. Laura estendeu a mão, esperando um aperto formal, mas Augusto a surpreendeu, tomando seus dedos e levando-os aos lábios em um gesto antiquado, porém charmoso. Encantado, minha querida. Henrique descreveu sua inteligência e beleza, mas vejo que ainda assim foi modesto. O elogio, entregue com uma sinceridade desconcertante, pegou Laura desprevenida. O prazer é meu, Sr. Ribeiro. Henrique fala muito do senhor. Augusto, por favor, somos família agora. Ele indicou os lugares à mesa. Sentemo-nos. Tenho muitas perguntas para minha nova neta. Laura percebeu o olhar de advertência que Henrique lançou ao avô, mas Augusto o ignorou completamente. Durante o primeiro serviço, uma entrada de vieiras perfeitamente preparadas, a conversa permaneceu casual. Comentários sobre o clima excepcionalmente agradável, observações sobre a vista da cidade,
breves menções a exposições artísticas recentes. Foi apenas quando o prato principal chegou, um risoto de açafrão com lagosta, que Augusto decidiu ir ao ponto. Então, Laura, ele começou, seu tom deceptivamente casual. Meu neto contou por que realmente se casou com você? Henrique tossiu, quase engasgando com o vinho. Vovô, não acho que... Estou falando com sua esposa, Henrique, interrompeu Augusto suavemente, mas com autoridade indiscutível. Uma mulher deve saber em que situação se encontra, não concorda? Laura pousou o garfo cuidadosamente, olhando diretamente nos olhos do patriarca. Acredito que há mais na história do que a cláusula testamentária, se é isso que está perguntando. Augusto sorriu, genuinamente impressionado. Viu, Henrique? Eu disse que ela era inteligente. Voltou-se novamente para Laura. Meu neto precisava se casar, sim, mas poderia ter escolhido qualquer uma das jovens adequadas de nosso círculo social. O fato de ter selecionado uma professora de literatura de origem humilde, isso foi inteiramente obra dele. Laura sentiu o olhar de Henrique sobre ela, mas manteve sua atenção em Augusto. E por que isso o surpreende? A imprensa costuma pintar seu neto como um rebelde que desafia tradições. Uma risada breve escapou de Augusto. A imprensa, sempre tão previsível em suas narrativas simplistas. Ele tomou um gole de vinho. Henrique não é um rebelde, minha querida. É um estrategista. Cada movimento seu é calculado meticulosamente. Fez uma pausa significativa. Inclusive a escolha de sua esposa. Vovô, suficiente. A voz de Henrique tinha uma nota de advertência que Laura nunca havia ouvido antes. Não é o momento. E quando seria? Augusto dirigiu-se ao neto com intensidade repentina. Quando os Castellari fizerem seu movimento. Quando for tarde demais. O nome Castellari pareceu eletrizar o ar entre os dois homens. Laura observou a tensão crescente, finalmente compreendendo que havia muito mais em jogo do que um simples acordo matrimonial. Quem são os Castellari? Perguntou diretamente, cansada de metáforas e insinuações. Augusto olhou-a com algo próximo à aprovação. Uma família cujos interesses frequentemente colidem com os nossos. Antônio Castellari e eu fomos sócios há muitos anos antes que divergências nos separassem. Divergências. Henrique repetiu com um tom amargo. É assim que chamamos a tentativa dele de arruinar nossa família e roubar a empresa? O patriarca fez um gesto apaziguador. Águas passadas. O relevante é que os Castellari nunca esqueceram ou perdoaram. E agora, com a morte de seu pai e a transição de liderança, eles veem uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Laura estava perdendo a paciência com os rodeios. Para uma aquisição hostil, respondeu Henrique, finalmente cedendo à necessidade de clareza. Os Castellari têm comprado discretamente ações minoritárias, através de empresas de fachada. Se conseguissem mais 12%, teriam influência suficiente para forçar uma votação do Conselho. E o casamento impede isso. Como? Laura tentava conectar as peças do quebra-cabeça. Foi Augusto quem respondeu. O testamento de meu genro contém mais do que apenas a exigência de casamento. Ele estipula que, uma vez casado, Henrique recebe não apenas o controle operacional, mas 30% adicionais das ações com direito a voto, tornando qualquer tentativa de aquisição hostil praticamente impossível. Laura completou, compreendendo finalmente. Exatamente. Augusto sorriu, satisfeito com sua perspicácia, mas existe uma condição adicional. A estabilidade do casamento, Henrique interveio, seu olhar intenso sobre Laura. Para manter o controle acionário, devo permanecer casado por no mínimo 3 anos. Qualquer sinal de instabilidade matrimonial ou divórcio antes desse período resultaria na transferência das ações para um conselho fiduciário, que atualmente é dominado por simpatizantes dos Castellari, acrescentou Augusto. Meu genro era brilhante nos negócios, mas ingênuo nas questões de confiança. Nunca imaginou que seus próprios advogados pudessem ter lealdades divididas. Laura absorveu a informação.
as peças finalmente se encaixando. Então você precisava não apenas de uma esposa, mas de uma que não tivesse conexões com o mundo corporativo ou os Castellari. Alguém que não pudesse ser facilmente manipulada por eles. Alguém com integridade, corrigiu Henrique suavemente. Diferente das mulheres de nosso círculo social, que cresceram aprendendo a valorizar aparências e posições sociais acima de princípios. O elogio implícito pegou Laura desprevenida. Por um momento fugaz, vislumbrou algo além do homem calculista que a manipulara para o casamento. Algo quase vulnerável. «Por que não me contar isso desde o início?» perguntou, a raiva anterior dando lugar a uma confusão genuína. «Por que, minha querida?» interveio Augusto. «Conhecimento é poder, e quanto menos pessoas souberem a verdadeira extensão do que está em jogo, melhor.» «Não confiou em mim», traduziu Laura, olhando diretamente para Henrique. «Não conhecia você», ele corrigiu. «Agora estou começando a conhecer.» Um silêncio carregado de significado desceu sobre a mesa. O garçom apareceu discretamente para retirar os pratos, preparando o caminho para a sobremesa. Laura aproveitou o momento para reorganizar seus pensamentos. «E agora que sei?» perguntou finalmente quando estavam novamente a sós. «O que esperam de mim, além de manter as aparências?» Augusto e Henrique trocaram um olhar que continha anos de comunicação silenciosa e entendimento mútuo. «Por enquanto, apenas isso», respondeu Henrique. «Mas os Castellari são persistentes e criativos. Tentarão encontrar brechas, fraquezas, qualquer meio de desestabilizar o casamento ou minha posição. Em outras palavras», Laura concluiu com uma calma surpreendente, «entrei para uma guerra familiar da qual não sabia nada, e agora sou um alvo potencial, uma participante crucial», corrigiu Augusto gentilmente. «Sem você, Henrique perde tudo pelo qual nossa família trabalhou por gerações. Os empregos de milhares dependem da estabilidade do grupo Álvarez.» A sobremesa chegou. Uma obra de arte de chocolate e frutas vermelhas que Laura mal notou. Sua mente estava processando rapidamente as implicações desta nova realidade. «Eles virão atrás de você», disse Henrique finalmente, sua voz baixa e intensa. «Tentarão descobrir segredos, criar escândalos, oferecer subornos, qualquer coisa para provar que nosso casamento é uma farsa. Bem, não é?» A pergunta de Laura pairou no ar, carregada de significados não ditos. Henrique a estudou por um longo momento antes de responder. Começou como o que se tornará, depende de nós dois. O olhar dele continha algo que Laura não conseguia decifrar completamente. Determinação, certamente, mas também algo mais complexo, algo quase semelhante à esperança. Augusto observava o intercâmbio com interesse mal disfarçado. «Acredito que escolheu sabiamente, Henrique. Sua esposa tem mais fibra do que imaginávamos inicialmente. Estou sentada aqui, senhores.» Laura lembrou-o secamente. «E tem o nome.» Um sorriso amplo iluminou o rosto enrugado de Augusto. «Sim, tem. Laura Álvarez. E parece que está começando a abraçá-lo.» Enquanto saboreava a sobremesa que mal conseguia apreciar, Laura refletia que, ironicamente, o velho patriarca tinha razão. Não estava mais apenas reagindo à situação em que se encontrava. Estava começando a considerar como usá-la a seu favor. Se estava presa neste jogo, aprenderia suas regras e talvez, eventualmente, reescreveria algumas delas. 3 semanas se passaram desde o almoço revelador com Augusto. Laura adaptava-se gradualmente à sua nova realidade, navegando pelas complexidades da mansão Álvarez e do papel que agora desempenhava. A vida como esposa de Henrique era uma sequência de contradições, envolta em luxo enquanto privada de verdadeira liberdade, tratada com respeito formal pelos funcionários, enquanto permanecia essencialmente uma prisioneira por contrato, dormindo em lençóis de seda egípcia enquanto sonhava com seu antigo apartamento simples. Henrique raramente estava presente. Saía antes do amanhecer e retornava tarde da noite, consumido pelos negócios e a batalha silenciosa contra os Castellari.
Seus encontros limitavam-se a ocasionais cafés da manhã silenciosos ou breves conversas formais sobre compromissos sociais que exigiam a presença do casal feliz. Aquela manhã, no entanto, trouxe uma mudança na rotina. Laura encontrou Henrique na biblioteca, cercado por pilhas de documentos antigos, o terno normalmente impecável abandonado sobre uma cadeira, a gravata frouxa, mangas arregaçadas revelando antebraços fortes, uma imagem de vulnerabilidade que nunca havia presenciado. "Desculpe", murmurou pronta para retirar-se. "Não sabia que estava aqui." Henrique ergueu os olhos e Laura ficou surpresa com o cansaço evidente em seu rosto. "Não, fique", disse ele, esfregando os olhos. Estava apenas revendo alguns documentos históricos da empresa. Contra seu melhor julgamento, Laura aproximou-se. "Encontrou algo útil?" "Talvez." Ele indicou uma cadeira próxima. "Meu avô mencionou que a desavença com os Castellari começou há décadas, mas nunca explicou completamente os detalhes. Estou tentando encontrar o ponto de origem." A confissão de ignorância parcial era inesperada vinda de Henrique, que sempre parecia saber tudo. Laura sentou-se genuinamente curiosa. "E isso ajudará na situação atual? Para derrotar um inimigo é preciso compreendê-lo", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos despenteados. "Os Castellari operam conforme padrões estabelecidos há gerações. Se eu puder identificar a raiz, talvez encontre uma forma de encerrar este ciclo." Laura estudou os documentos espalhados. Alguns pareciam contratos antigos, outros fotografias em sépia de homens austeros, em ternos formais, mulheres com penteados elaborados de épocas passadas. O que descobriu até agora? Henrique hesitou, como se ponderasse quanto revelar. "Antônio Castellari e meu avô eram mais que sócios", disse finalmente. "Cresceram juntos, eram praticamente irmãos. O que aconteceu entre eles? Uma mulher, aparentemente." Henrique deslizou uma fotografia em sua direção. Uma jovem belíssima com traços aristocráticos e olhos penetrantes mesmo na imagem em preto e branco. "Elisa Monteiro, noiva de Antônio, até conhecer meu avô." Laura examinou a foto com mais atenção. "Sua avó?" "Sim. O casamento aconteceu apenas 3 semanas depois dela romper o noivado com Antônio. A parceria comercial desintegrou-se imediatamente depois, culminando em uma disputa legal que quase destruiu ambas as famílias. Uma rivalidade construída sobre o coração partido", murmurou Laura, subitamente compreendendo a intensidade do conflito. "Algumas feridas nunca cicatrizam realmente, especialmente quando alimentadas por gerações de ressentimento." Henrique recolheu a fotografia, seus dedos demorando-se sobre a imagem da avó. "A questão é como interromper um ciclo de vingança com décadas de existência." A vulnerabilidade na pergunta surpreendeu Laura. Por um momento fugaz, viu além do empresário calculista. Viu um homem genuinamente preocupado com o legado que carregava. "Talvez a resposta não esteja no passado", sugeriu ela, surpreendendo a si mesma com o desejo de ajudar. "Se o conflito começou com um casamento, talvez..." Uma batida na porta interrompeu sua sugestão. Sofia entrou, sua expressão mais tensa que o habitual. "Perdoem a interrupção. Sr. Alvarez, Marcos Peixoto está ao telefone. É sobre o vazamento." Henrique levantou-se imediatamente, toda a vulnerabilidade desaparecendo sob uma máscara de eficiência profissional. "Transferido para o escritório?" "Sim, senhor." Ele saiu rapidamente, deixando Laura sozinha com Sofia e os fragmentos da história familiar espalhados sobre a mesa. Algo na expressão da assistente despertou a atenção de Laura. "Que vazamento?" perguntou diretamente. Sofia hesitou, avaliando-a com olhos calculistas. "Uma foto sua", respondeu finalmente, "de antes do casamento." O estômago de Laura afundou. "Que tipo de foto?" "O tipo que sugere um relacionamento prévio com outro homem." A confusão de Laura era genuína. "Mas isso é impossível. Não houve ninguém significativo na minha vida no último ano antes de conhecer Henrique."
A verdade raramente importa tanto quanto a percepção, especialmente nos círculos em que agora se move, respondeu Sofia, seu tom surpreendentemente gentil. Os Castellari estão tentando estabelecer que seu casamento foi arranjado às pressas para atender à cláusula testamentária. Uma foto sugerindo um relacionamento recente com outro homem alimenta essa narrativa. É uma montagem, concluiu Laura, a raiva crescendo dentro dela. Estão falsificando evidências. Provavelmente. Mas desmentir será complicado, especialmente se a mídia financeira pegar a história. Sofia aproximou-se, baixando a voz. Isso é apenas o começo, Laura. Eles vasculharão cada aspecto de sua vida, torcendo e manipulando tudo o que encontrarem. A realidade da situação atingiu Laura com força total. Não era apenas um peão neste jogo. Era um alvo prioritário. O elo mais fraco na cadeia de defesa de Henrique. O que posso fazer? Sofia estudou-a por um momento, como se tomasse uma decisão. Venha comigo. Conduziu Laura através de corredores menos frequentados da mansão até uma pequena sala que parecia um escritório discreto. Digitando um código em um painel eletrônico, abriu uma porta que revelou um espaço que Laura jamais imaginaria existir na casa. Uma sala de monitoramento com múltiplas telas, exibindo feeds de segurança e dashboards de informação. Centro de operações, explicou Sofia, fechando a porta atrás delas. Monitoramos todas as ameaças potenciais aos interesses alvarez daqui. Laura observou as telas, percebendo que muitas mostravam não apenas a mansão, mas também o edifício da empresa Alvarez, residências que presumiu pertencerem a executivos importantes e até mesmo locais públicos. Isso é legal, Sofia ofereceu um sorriso enigmático. No mundo em que agora vive, legalidade é frequentemente uma questão de interpretação. Indicou uma cadeira. Sente-se. Há algo que precisa ver. E com alguns comandos rápidos, Sofia abriu um arquivo em uma das telas principais. Era a suposta foto vazada. Laura sentada em um café, aparentemente de mãos dadas com um homem cujo rosto estava parcialmente visível. Nunca estive nesse café, disse Laura imediatamente, e não conheço esse homem. Exatamente. É uma composição digital competente, mas detectável. Sofia ampliou detalhes da imagem, destacando inconsistências sutis de iluminação e perspectiva. Usaram uma foto real sua, provavelmente tirada durante sua rotina antes do casamento, e manipularam o contexto. A ideia de ter sido vigiada antes mesmo de conhecer Henrique era profundamente perturbadora. Quanto tempo estiveram me observando? Os Castellari provavelmente começaram a monitorar potenciais candidatas assim que a saúde do pai de Henrique piorou, respondeu Sofia com pragmatismo clínico. Eles sabiam sobre a cláusula testamentária. Precisavam estar preparados para qualquer cenário. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E vocês? Também estavam me monitorando antes da proposta? O silêncio momentâneo de Sofia foi resposta suficiente. Meu Deus! Murmurou Laura, a revelação deixando-a nauseada. Nunca tive escolha real, não é? Fui selecionada, estudada e manipulada muito antes de pisar naquela biblioteca. Se serve de consolo, Henrique tinha uma lista de candidatas potenciais. Você foi selecionada por méritos próprios, sua inteligência, independência e, ironicamente, sua falta de ambição social. Sofia voltou-se para ela. Mas isso não importa agora. O que importa é como respondemos a este ataque inicial. Laura forçou-se a focar no problema imediato, deixando para depois a indignação com a invasão de sua privacidade. Qual é o plano de Henrique? Negação, processos por difamação, o arsenal jurídico usual. Sofia fez um gesto dismissivo. Abordagens defensivas que apenas alimentarão a especulação. Você discorda? Completamente. Sofia inclinou-se para a frente, subitamente intensa. Os Castellari esperam que recuemos, que nos escondamos atrás de advogados. É como sempre lidamos com ataques, a maneira Alvarez tradicional. E você sugere contra-ataque, inesperado.
público, inequívoco. Os olhos de Sofia brilhavam com determinação calculista. Eles questionam a autenticidade do seu casamento? Mostre a eles e ao mundo o quão real ele é. Como exatamente? Laura não conseguiu conter o ceticismo. Contratando um fotógrafo para nos seguir enquanto fingimos estar apaixonados? Nada tão elaborado. Hoje à noite há um evento de gala, o lançamento da nova ala do Hospital Infantil Alvarez. Todos estarão lá, incluindo Vitória Castellari, filha de Antônio. O que está sugerindo? Um momento público que não deixe dúvidas sobre a intimidade do seu relacionamento com Henrique. Laura sentiu o rosto aquecer. Você quer que eu beije meu marido em público para provar um ponto? Quero que você faça o que for necessário para proteger sua reputação e a posição de Henrique. Sofia levantou-se, encerrando a conversa. A menos que prefira assistir enquanto desmontam sua vida, peça por peça nas próximas semanas. Deixada sozinha na sala de monitoramento, Laura encarou novamente a foto manipulada. A facilidade com que sua imagem e história podiam ser distorcidas era aterrorizante. Pela primeira vez, desde o casamento forçado, sentiu-se genuinamente vulnerável. Não apenas por si mesma, mas também por Henrique e pelo que ele representava. Encontrou-o em seu escritório 1 hora depois, ainda ao telefone, gesticulando energicamente enquanto falava com o que parecia ser uma equipe de advogados. Quando a viu, fez um gesto para que esperasse. Laura observou as linhas de preocupação em seu rosto, a tensão evidente em seus ombros e tomou sua decisão. Assim que ele desligou, falou antes que perdesse a coragem. Irei com você à gala esta noite e farei o que for necessário para silenciar os rumores. A surpresa no rosto de Henrique rapidamente deu lugar a uma expressão calculista. Sofia falou com você. Sim, Laura sustentou seu olhar. E concordo com ela. Defesa passiva não funcionará. Precisamos de algo mais convincente. Você entende o que isso significa? O que as pessoas esperarão ver? Um casal apaixonado que não se importa com rumores porque sabe a verdade. Laura aproximou-se, determinação em cada passo. Posso interpretar esse papel, Henrique. A questão é, você pode? Algo indefinível lampejou nos olhos dele. Surpresa, respeito, talvez até um traço de admiração. Não subestime minha capacidade de interpretar papéis, Laura. Nasci neste mundo de aparências. Então está decidido. Ela virou-se para sair, detendo-se na porta. Sofia mencionou que Vitória Castellari estará presente. A filha de Antônio. Henrique assentiu. Tão implacável quanto o pai, dizem. Perfeito. Laura ofereceu um sorriso que surpreendeu a ambos com sua intensidade. Asseguraremos que ela tenha um espetáculo inesquecível. Enquanto saía, Laura percebeu uma mudança sutil na dinâmica entre eles. Pela primeira vez, não era apenas uma peça sendo movida no tabuleiro. Estava ativamente participando do jogo. O casamento de mentira, ironicamente, estava se tornando cada vez mais real em suas consequências e compromissos. E em algum lugar profundo, que Laura ainda não estava pronta para examinar, algo além da determinação estratégica começava a influenciar suas decisões em relação a Henrique Álvares. O salão de baile do Hotel Imperial brilhava com luzes douradas e cristais reluzentes. A elite empresarial e social da cidade circulava em trajes de gala, taças de champanhe nas mãos, sorrisos calculados nos rostos. O ar estava carregado com perfumes caros e ambições ainda mais preciosas. Laura respirou fundo, ajustando o vestido vermelho rubi que Sofia havia selecionado. Um modelo elegante que abraçava suas curvas com a precisa quantidade de sofisticação e ousadia. Seus cabelos estavam presos em um coque elaborado que destacava seu pescoço e os brincos de diamantes que Henrique insistira que usasse. Pronta? A voz de Henrique ao seu lado era baixa, apenas para seus ouvidos. Ele estava magnífico em seu smoking, a postura perfeita, o olhar intenso. Como poderia não estar? Respondeu ela, o nervosismo mascarado por um sorriso sereno. Ensaiei meu papel por semanas. Algo
indefinível cruzou o rosto dele. Talvez decepção, talvez compreensão. Não é apenas um papel, Laura. Não esta noite. Antes que ela pudesse questionar o significado daquelas palavras, Henrique ofereceu seu braço e a conduziu para o centro do salão. Os olhares se voltaram para eles imediatamente. O poderoso herdeiro Álvarez e sua nova esposa, tema de tantos rumores nas últimas semanas. Vitória Castellari, 2 pontos à sua esquerda, murmurou Henrique, girando-a suavemente em uma meia volta que parecia casual, mas posicionava Laura estrategicamente. Vestido preto, colar de esmeraldas. Laura identificou a mulher sem dificuldade. Vitória Castellari era impressionante. Talvez 40 anos, com uma beleza madura e afiada como uma lâmina. Olhos escuros calculistas que não perdiam um único movimento no salão. Ao lado dela, um homem mais jovem que Laura reconheceu das fotos que Sofia mostrara. Marco Castellari, primo de Vitória, responsável pela divisão de inteligência corporativa da família. Eles nos observam, comentou Laura, mantendo o sorriso diplomático, como se esperassem algo. Estão, confirmou Henrique, conduzindo-a pelo salão em um percurso aparentemente casual que Laura percebeu os aproximava gradualmente de onde os Castellari estavam. A foto falsa deveria criar tensão entre nós. Estão esperando sinais de distanciamento, desconforto. Vamos desapontá-los então. Laura ajustou sua postura, inclinando-se ligeiramente para ele, uma mão pousando delicadamente em seu peito. O gesto íntimo e natural surpreendeu a ambos com sua espontaneidade. Henrique cobriu a mão dela com a sua, seus olhos suavizando-se de uma maneira que Laura nunca havia testemunhado. Você é extraordinária, disse ele, as palavras escapando como uma confissão não ensaiada. Por um momento, Laura esqueceu que estavam atuando, que cada movimento era calculado para uma audiência específica. O calor em seu peito, o leve acelerar de seu coração, isso não fazia parte do roteiro. Chegaram finalmente ao pequeno círculo onde os Castellari conversavam com alguns membros do conselho do hospital. Henrique fez as apresentações com a facilidade de quem nascera para aquele mundo de aparências e protocolos. Vitória, que prazer vê-la novamente, disse ele, a cordialidade perfeitamente calibrada em sua voz. Permita-me apresentar minha esposa, Laura. Vitória voltou seus olhos penetrantes para Laura, avaliando-a com um interesse clínico mal disfarçado. A famosa professora de literatura. Ouvimos muito sobre você. Apenas coisas boas, espero, respondeu Laura com um sorriso afiado. Embora suspeite que nem todas as fontes sejam confiáveis. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto aristocrático de Vitória, rapidamente substituído por um sorriso frio. Direta, refrescante em nossos círculos. Diga-me, como está se adaptando à vida Álvarez? Deve ser um ajuste significativo. Henrique torna tudo mais fácil, respondeu Laura, inclinando-se levemente contra o marido. Ele tem um talento especial para antecipação. A escolha deliberada da palavra não passou despercebida. Marco Castellari, que até então permanecera em silêncio observador, não conseguiu conter um leve franzir de sobrancelhas. Casamentos apressados frequentemente escondem motivações interessantes, comentou ele, o tom falsamente casual, especialmente quando coincidentes com prazos contratuais específicos. Henrique enrijeceu quase imperceptivelmente ao seu lado. Laura sentiu a tensão em seu braço e decidiu agir antes que ele pudesse responder com a defensividade que os Castellari claramente esperavam provocar. Acredito no destino, Sr. Castellari, disse Laura, sua voz suave, mas firme. Especialmente quando ele traz à sua vida exatamente o que você não sabia que precisava, no momento menos esperado. Virando-se para Henrique, ela continuou. Confesso que resistir foi minha primeira reação. Parecia rápido demais, intenso demais. Sua mão deslizou para o rosto dele em um gesto tão natural que surpreendeu a si mesma. Mas alguns homens
tem o dom de derrubar todas as defesas. O olhar que Henrique dirigiu a Laura naquele momento continha algo que ela nunca havia visto antes. Uma vulnerabilidade genuína, um reconhecimento silencioso de algo não dito entre eles. Por um instante, não havia plateia, não havia Castellari, não havia jogo estratégico. Apenas dois seres humanos presos em um momento de autenticidade inesperada. Quando Henrique a puxou para mais perto e seus lábios encontraram os dela, não houve hesitação. O beijo não foi o gesto calculado que haviam ensaiado em sua mente. Foi algo inteiramente diferente. Gentil a princípio, depois mais profundo, carregado de uma emoção que nenhum deles havia planejado expressar. Laura sentiu o mundo ao redor desaparecer momentaneamente. Quando finalmente se separaram, havia um rubor genuíno em suas faces que nenhuma atuação poderia replicar. Vitória observava a cena com uma expressão indisfarçável de frustração. O plano para desestabilizar o casal claramente havia falhado, e pior, havia inadvertidamente fortalecido a conexão que pretendiam destruir. "Se nos dão licença", disse Henrique, sua voz ligeiramente rouca. "Prometi à minha esposa uma dança." Conduziu Laura para a pista de dança, onde a orquestra iniciava uma valsa suave. Enquanto a tomava nos braços, com a segurança de quem fora treinado nas melhores escolas de dança desde a infância, Laura sentia-se ainda atordoada pelo momento de autenticidade que haviam compartilhado. "Você esteve magnífica", murmurou ele, guiando-a com graciosidade entre os outros casais. Completamente convincente. Não estava atuando. As palavras escaparam antes que Laura pudesse contê-las. Uma confissão que não planejara fazer. Não inteiramente. Henrique falhou um passo. Um erro minúsculo que ninguém além dela notaria, mas revelador para alguém que o conhecia como Laura começava a conhecer. "O que está dizendo?" Laura respirou fundo, encontrando uma coragem que não sabia possuir. "Estou dizendo que algo mudou, Henrique. Algo que não estava nos termos do contrato." Ele a fitou intensamente, como se procurasse sinais de manipulação ou estratégia em seus olhos. "Cuidado, Laura. Estamos cercados por pessoas que interpretariam qualquer vulnerabilidade como vantagem tática. Estou ciente disso." Ela sustentou seu olhar sem hesitação. "Também estou ciente de que você não precisava me beijar daquele modo para convencer os Castellari. Um gesto mais calculado teria sido suficiente." Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles enquanto continuavam dançando, aparentemente absortos um no outro para qualquer observador externo. "E se eu dissesse", Henrique finalmente falou, sua voz baixa e controlada, "que também não estava inteiramente atuando?" O coração de Laura acelerou, mas ela forçou-se à cautela. "Diria que precisamos de uma conversa mais sincera do que qualquer uma que tivemos até agora. Sem contratos, sem estratégias, sem jogos." A música chegou ao fim, e eles permaneceram por um momento na pista, conectados não apenas fisicamente, mas por algo mais profundo que começava a tomar forma entre eles. "Esta noite", concordou Henrique, conduzindo-a discretamente para uma varanda lateral, longe dos olhares mais atentos. No espaço privado, sob o céu estrelado, ele finalmente permitiu que a máscara caísse completamente. "Você tem razão, Laura. Comecei isso como uma necessidade contratual, uma solução para um problema geracional. Não esperava isto." Ela pressionou, precisando ouvir as palavras. "Você." A simplicidade da resposta carregava mais verdade que qualquer declaração elaborada. "A forma como desafia minhas expectativas a cada dia, sua força, sua integridade. Comecei a acordar pensando não nos Castellari ou no conselho, mas no que você estaria lendo, no que poderíamos conversar no café da manhã." Laura sentiu algo desatar dentro de si. Um nó de ressentimento e desconfiança que havia carregado desde o momento em que descobrira a verdade sobre o casamento. "Eu te odiei", confessou, as palavras suaves, mas honestas. "Pela manipulação, pela escolha que você tirou de mim.
Planejei suportar este ano apenas pela compensação financeira, talvez até encontrar uma forma de me vingar. Henrique assentiu, aceitando suas palavras sem defensividade. E agora? Agora, Laura hesitou, reunindo coragem para a verdade. Agora percebo que há mais em você do que o manipulador frio que imaginei inicialmente, e mais em mim do que a vítima circunstancial. Talvez possamos reescrever os termos deste acordo. Que termos você sugeriria? Perguntou ele, aproximando-se um passo. Honestidade para começar, total e completa. Laura manteve-se firme, determinada a estabelecer fundações sólidas. Nada mais de segredos ou planos ocultos. Se estamos juntos nisto, precisamos confiar um no outro integralmente. Concordo. Henrique assentiu sem hesitação. E em troca, uma chance real. Não um casamento de conveniência, nem um arranjo estratégico, mas uma tentativa genuína de construir algo significativo. Laura surpreendeu-se com sua própria proposta, com o quanto desejava esta possibilidade. Sem garantias, sem contratos, apenas duas pessoas escolhendo estar juntas dia após dia. Henrique estudou seu rosto por um longo momento antes de estender a mão para tocar suavemente sua face. Laura Mendonça Álvares, você aceitaria se casar comigo? Não por contrato ou necessidade, mas porque escolhemos um ao outro. Um sorriso autêntico iluminou o rosto dela. Já estamos casados, tecnicamente. Pô, no papel sim. Ele sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava. Estou pedindo algo diferente agora. Laura sentiu lágrimas inesperadas formarem-se em seus olhos. Sim, respondeu simplesmente. Eu aceito. Quando seus lábios se encontraram novamente, não havia plateia a convencer, não havia Castellari para derrotar, não havia papéis a interpretar. Havia apenas um homem e uma mulher, descobrindo que, às vezes, o destino tem um senso de humor peculiar, transformando um contrato de conveniência no começo de algo genuinamente extraordinário. E enquanto dançavam sob as estrelas, ambos silenciosamente reconheciam a ironia mais doce de todas. O casamento que começara como uma mentira havia se tornado a verdade mais profunda que qualquer um deles já conhecera.